Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Mulher baleada em abordagem policial está com morte cerebral. O namorado, um estudante de Angola, passou 12 dias preso injustamente. O Ministério Público reforça a tese da polícia de que os dois são inocentes. Luto só na rede social. Jovem que postou mensagem de adeus é a principal suspeita de planejar a morte do próprio pai. Agricultor foi assassinado a tiros. Saiba os detalhes e a motivação desse crime bárbaro. As novidades do caso Rafael. Investigação confirma contradições entre depoimentos da mãe e do irmão da vítima. Inicia a contagem regressiva para a reconstituição do crime que chocou o Estado. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente! E o segunda edição de hoje começa com a cobertura de um caso que teve a apuração exclusiva aqui do SBT, da nossa produção. Aquele episódio de injustiça que teve agressão, teve tiroteio, teve prisão de inocente por parte da Brigada Militar e que agora ganhou mais um tom dramático. E o mais triste até agora, gente. A moradora de Cachoeirinha, que foi baleada pelos PMs, teve morte cerebral hoje, agora há pouco, nessa terça-feira. Um sofrimento enorme para a família. Deixa eu falar agora com a Luciane Coma, que está na redação e tem mais informações. Luciane, que caso triste, nos abalou aqui especialmente porque a gente torcia para que a Dora se recuperasse, né, Lu? Com certeza, Chemali. Boa noite para você. Boa noite. A gente torcia muito, né? Mas, infelizmente, familiares confirmaram, então, há pouco, a morte cerebral da Dorildes Laurindo, que está internada no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Ela que estava na UTI há 17 dias, lutando, né, para viver, Chemali. Segundo a irmã dela, a Dorildes parou de respirar nessa manhã e aí agora os médicos realizam um procedimento de desligamento dos aparelhos que estavam mantendo, então, ela respirando artificialmente. A mulher, que tem 56 anos, foi atingida por disparos feitos por policiais militares. Lembrando, né, durante uma abordagem a um carro de aplicativo que transportava ela e o namorado, um angolano, lá no dia 17 de maio. Ele também foi ferido, né, baleado, e ficou 12 dias preso injustamente. Nós mostramos aqui todo esse drama, inclusive ontem nós mostramos o relato chocante dele desses dias em que ele ficou injustamente atrás das grades, né, Chemali? E lembrando, né, Lu, que o foragido, o criminoso, era o motorista e os passageiros aí, né, os caronas desse carro de aplicativo, que é um aplicativo de caronas, não sabiam disso, né, Luciane? Não tinham. Então eles voltavam para casa, foram fazer um passeio, se conheceram, uma história de amor, gente, que começou na internet, eles se aproximaram, se conheceram pessoalmente e resolveram aí fazer esse passeio. Foram com o carro de aplicativo. Na ida e na volta falaram com o mesmo motorista de forma particular. Estavam voltando de carona e aí quando ele furou um sinal vermelho, alertou os policiais, teve uma primeira barreira, ele fugitivo, né, estava foragido aí, e aí decidiu em fuga. E aí se deu toda a abordagem dramática, uma abordagem realmente com abuso de autoridade, no meu entender. Eu sei que o comando da Brigada Militar pensa de forma contrária, mas isso a investigação deve apontar mais à frente, né, uma abordagem realmente que teve um final agora, um final triste de verdade, né? Uma pessoa que infelizmente perdeu a vida, né, Luciane? Com certeza, né? Ou seja, uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver, né, com essa situação do foragido. Na verdade, era inocente. Ela e o Gilberto angolano estavam ali no banco de trás, ou seja, eram inocentes, não tinham nenhuma relação com o foragido e acabaram ali, enfim, sendo baleados. Ela agora perdeu a vida e ele ainda ficou 12 dias atrás das grades. É muito triste essa história, É triste e acabamos de confirmar com a família, nossa produção está em contato direto, Lu, que infelizmente por conta da infecção, né, da luta entre a vida e a morte aí da Dora, não vai ser possível fazer a doação de órgãos, né? Então a gente fica extremamente chocado. Daqui a pouco eu volto a conversar contigo, Lu. A nossa produção está em contato, gente, com o Ministério Público, né? A posição do Ministério Público diante desse caso, que agora teve esse desdobramento, infelizmente, mais triste do que já era. Bom, a segunda edição segue com outra história chocante. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, gente?
Essa é no Vale do Rio Pardo. Uma agricultora, uma jovem de 23 anos, foi presa. É a principal suspeita de planejar a morte do próprio pai, dele e de um ajudante desse agricultor. Ela teve a ajuda do namorado e de mais um homem, possivelmente um matador de aluguel. Isso aconteceu no município de Segredo. E de acordo com a Polícia Civil, a motivação seria um seguro de vida. Olha essa história. A filha era a única beneficiária do seguro de vida feito pelo pai, José Darício de Souza, de 43 anos, no valor de R$500 mil. Um dia após o assassinato, Kalinka Lopes, de 23 anos, chegou a fazer postagens nas redes sociais e prestou homenagens de luto, lamentando a morte do pai. Conforme a delegada que coordenou as investigações, a mulher teria planejado o crime durante 2 meses. Ela teria então se dirigido até a casa do pai com esse indivíduo e o namorado. Chegando na propriedade, eles entraram, ela e o namorado entraram lá, cumprimentaram o pai. Em seguida, esse indivíduo teria anunciado se tratar de um assalto e, após amarrar o pai e esse peão que estavam na residência, levar eles para fora do imóvel, ambos foram executados com disparos de arma de fogo. A jovem e o namorado estão presos preventivamente no presídio estadual de Sobradinho. O executor do crime está foragido. Eles vão ser indiciados por homicídio triplamente qualificado. Não está descartada a existência de outros envolvidos. Eu fico aqui me perguntando como é que uma guria dessas, é uma guria, 20 e poucos anos, 23 anos, tem sangue frio para planejar a morte do próprio pai por conta de dinheiro, gente. Era R$500 mil, R$500 mil custou a vida do próprio pai. E ainda foi para a rede social. Tipo a Alexandra, a mãe do Rafael, que postou lá em Planalto. Falando desse caso, gente, agora o caso Rafael. A gente dá sequência aos casos de polícia que, olha, nos deixam chocados. A chefe de polícia aqui do nosso estado, o Ministério Público e o IGP deram uma coletiva hoje à tarde lá em Planalto, no norte do estado. E eles atualizaram os detalhes, a investigação do assassinato desse guri, desse menino de 11 anos. Deixa eu falar aqui com o Jeremias Werneck, que está em home office e acompanhou durante a tarde essa coletiva de imprensa, a posição da polícia, da delegada, da chefe de polícia, Nadine Flor. Jeremias, há contradição, há contradições aí nas falas entre a fala da Alexandra e a do irmão do Rafael, o adolescente de 17 anos. O que dá para antecipar? Boa noite, meu amigo. É isso, Chamalho. Boa noite para ti e para todo mundo ligado com a gente no segunda edição. Pelo menos uma contradição já está confirmada, tá, Chamalho? O irmão do menino Rafael, ele foi ouvido ontem e ele disse o seguinte, que estava acordado e viu a porta de casa se abrir na noite em que aconteceu o crime, Chamalho. Olha aí. O depoimento da Alexandra, mãe dos dois, diz que o irmão mais velho estava dormindo naquele fatídico 15 de maio, quando o Rafael sumiu em um primeiro momento, de acordo com o que foi informado pela família. Os outros detalhes, as outras diferenças entre os dois depoimentos, a polícia tem mantido sob sigilo, porque ainda está analisando essas incongruências, o que cada um está dizendo de diferente. Aliás, vamos ouvir o que diz a polícia, a chefe de polícia aqui do estado, Nadine Flor. Estamos confirmando que há contradições nos depoimentos, mas nós não iremos dizer exatamente quais são essas contradições, até porque talvez haja a necessidade de um novo interrogatório dela, se for necessário uma nova oitiva do menino e de tantos outros quanto já foram ouvidos. Bom, Chamalho, nessa mesma entrevista coletiva que foi concedida em Planalto, o Instituto Geral de Perícias afirmou que ainda não tem o resultado dos laudos periciais feitos nesse inquérito e espera para os próximos dias esses resultados. E o IGP está estimando a reconstituição do caso lá em Planalto para daqui 15 dias. Reconstituição que é importantíssimo, além dos laudos da perícia, laudos que vão apontar realmente se o menino teve aí o primeiro mal súbito por conta dos remédios, a data mais aproximada da morte, que não é a mesma data do desaparecimento. E agora, Jeremias, vê se tu tem o mesmo raciocínio com a chefia de polícia, com a cúpula da polícia, concentrando as informações e liberando o delegado Ercílio Carletti, a força-tarefa, para ir a campo, continuar com as diligências.
esse caso, com certeza, não vai chegar, o resultado final não deve ultrapassar os 30 dias do inquérito, né, Jeremias? A polícia trata isso realmente como algo importante. Eu lembro, no ano passado, a delegada Nadine tomou a frente de um caso na freeway, de um atropelamento de uma inocente, de uma jovem, né, de um motorista embriagado, um médico sem carteira, e ela abraçou aquele caso e o caso teve um prosseguimento mais rápido. Me parece esse caso, Rafael, algo semelhante na estratégia da polícia, né? Até porque o Rafael sumiu no dia 15, mas o inquérito pelo homicídio qualificado, ele tem uma semana, né, Chemali? Então a gente tem que contar esse prazo também, a partir do momento em que a mãe confessou o crime. É a partir daí que conta o prazo para esse inquérito começar a ser levado adiante. Tá certo. Jeremias, obrigado pelas informações. Uma boa noite para o Jeremias Werneck. A gente continua, acompanhando o caso Rafael, um caso, olha, dos mais emblemáticos que teve aí no ano de 2020. No Momento Agro de hoje, a gente troca um pouquinho de assunto. Vamos falar do campo. A Alessandra Bergman vai contar para a gente como a crise gerada pela Covid-19 está afetando demais os produtores de leite aqui do nosso estado. O Sindilat, que é o Sindicato das Indústrias do Leite, reclama que enfrenta custos elevados por causa da pandemia. O Conceleite, que é o conselho que monitora o preço entre o produtor e a indústria, diz que o descontentamento é geral. Também não é para menos. Queda de 7%, mais de 7% no valor pago ao pequeno produtor de leite. Inclusive, uma pesquisa feita há meses atrás pela Emater revelou que 46 mil famílias no Rio Grande do Sul deixaram de produzir leite nos últimos 4 anos, o que representa 23% deste universo de pequenos produtores. Por que isso está acontecendo? Porque o custo é muito caro, a comida da vaca está muito cara e o valor recebido pelo leite não está compensando. Já nas gôndolas, o preço do mês passado variou de R$ 2,69, chegou a R$ 3,04 no final do mês, tudo em alta. A tendência é baixar depois do dia 15. Mas tem notícia boa para falar sobre o leite também. Nas redes sociais é moda falar sobre leite por causa do desafio do leite. O que é o desafio? Você desafia um amigo tomando leite, tomando iogurte, comendo um queijo e convida 2 amigos a fazer a mesma coisa pelas redes sociais. Tá todo mundo fazendo. Tudo começou com uma brincadeira desses 2 pequenos produtores aí do Paraná, no dia 23 de maio, convidando as pessoas, incentivando elas a beber leite e valorizar o produtor de leite e o produto, esse produto maravilhoso que é leite, iogurte, manteiga. E eu incentivo e desafio todo mundo aqui a comer mais manteiga, comer mais iogurte, leite, inclusive a tia Chemali. Eu adoro esse produto, viu, Alessandra? E olha, com o frio que está fazendo hoje, pedida para a noite de terça-feira, é um chocolate quente bem reforçado para que a gente possa dormir melhor. Olha, pessoal, a Federasul realiza amanhã uma live do Tá na Mesa, com a presença de Kovács Filho, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e o Desenvolvimento Rural, abordando o tema O Rio Grande em Movimento. É nesta quarta-feira, 3 de junho, ao meio-dia em ponto. Você pode acompanhar pelo Facebook da Federasul, facebook.com/Federasul. Assista a esse e a outros eventos do Tá na Mesa. Participe dessa tradição Tá na Mesa, uma realização da Federasul. Federasul sempre conosco aqui no Segunda Edição com o SBT. Olha, a gente volta a falar agora do caso de injustiça aqui em Gravataí. A nossa equipe conversou hoje com o promotor que acompanha o caso do angolano Gilberto Almeida e também da namorada dele, a Dora, que infelizmente teve morte cerebral. O Ministério Público reforçou a inocência do Gilberto e da Dora, mas pediu mais provas antes de concluir essa denúncia, que agora, gente, infelizmente, tem um possível homicídio pelo caminho. Acompanhe a matéria do Lucas Abate. Os momentos de violência permanecem vivos na memória de Gilberto. Eu fui algemado e veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar até morrer. A conduta dos policiais é investigada pela Brigada Militar.
Em entrevista ao Vivo ao SBT Rio Grande, o comandante metropolitano disse que as vítimas foram baleadas quando estavam dentro do carro. Alguém disse que eles saíram do carro e depois foram baleados. Isso aí não é uma verdade. São 3 pessoas dentro do veículo, a gente não tem como saber se a pessoa é angolano, mexicano, africano, é inocente, culpado. Mas este promotor destaca que a versão apresentada pelos próprios policiais é diferente. Os policiais disseram que quando chegaram, os tripulantes já estavam fora do veículo e aí iniciaram os disparos contra a guarnição. Nós até não tivemos tempo de fechar a porta, não. Logo que nós saímos, aí começou os disparos. O Ministério Público apura somente o envolvimento dos civis na ação. A inocência de Gilberto foi reforçada e novas perícias foram pedidas para apurar os ferimentos sofridos por ele e pela Dorildes. Já os possíveis crimes dos brigadianos serão analisados pela Promotoria Militar. Quem vai dar a solução para esse inquérito policial militar é o comandante do 17º BPM. Essa solução que é dada por ele, ela é revisada. Ela é analisada, né, pela Promotoria de Justiça Militar e pela Justiça Militar. Gilberto passou 12 dias detido injustamente. Na noite em que foi solto, o desabafo. Liberdade não tem preço, ainda mais quando se é inocente. Ainda mais nesse momento, né, que o mundo luta pelo combate ao racismo, né, gente? Tá aí na pele do Gilberto. Está aí na pele do Gilberto tudo o que ele sofreu. Eu fico aqui me perguntando se no relatório de investigação aparece ali, me parece que a perícia ainda não apontou isso, se houve confronto. O bandido, o motorista do carro, que guiava os namorados sem saber, não teria atirado na polícia. Agora, o tenente-coronel Rosa, me desculpe, mas se equivocou na entrevista para o André, ontem aqui no SBT. Disse que eles teriam sido atingidos dentro do carro, ainda dentro do carro, que houve confronto. Bom, a perícia não apontou, não há uma marca só de bala na lataria, não tem sangue no carro, então eles não foram atingidos por 4 tiros, como disse ali o Gilberto, cada um com 4 tiros, não foram atingidos dentro do carro. Há muitas coisas a serem esclarecidas, mas o desenho, infelizmente o desenho desse caso para mim é desastroso. Não estou aqui botando a culpa na Brigada Militar, mas houve sim um excesso, um exagero por parte desses PMs. Ah, Chemari, mas atrás da farda tem um pai de família, que também pode errar. Pode errar. Mas o erro, quando tira a vida de alguém, é um erro que merece toda a atenção das autoridades. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, os desdobramentos do caso Dora, do caso Gilberto aqui em Gravataí. Né? O que será que vai acontecer daqui para frente? O Ministério Público está no caso, está apurando junto com a Polícia Civil. A gente vai saber o que vai acontecer com os policiais militares envolvidos. E também aquele caso lá de Pelotas. A médica que foi agredida pelo marido de uma paciente em pleno trabalho de parto, gente. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado e agora com as últimas informações desse caso de injustiça de Gravataí. A morte cerebral, caso mais triste, gente, da Dorildes Laurino, a Dora. A Dora, uma costureira, moradora de Cachoeirinha, estava internada no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, desde que foi baleada por PMs no último dia 17, numa abordagem policial. Segundo o delegado do caso, Eduardo Amaral, o indiciamento dos policiais militares em serviço só pode ocorrer por meio de inquérito policial militar, o IPM. O inquérito da Polícia Civil constatou excesso de legítima defesa e imprudência por parte dos PMs. E agora está concluído, segundo o delegado Eduardo Amaral. Amanhã, ao longo da manhã e no SBT Rio Grande, você vai acompanhar a cobertura completa desse caso, a nossa produção em contato. E fica aqui o nosso sentimento de pesar. A família da Dora, né, todos torcíamos para que eles pudessem aí ter uma vida nova pela frente depois do caso de injustiça, a punição de inocentes nessa abordagem desastrosa desses PMs. E fica aqui o nosso pedido de isenção da Polícia Militar, do comando da Brigada Militar, a briosa Brigada Militar, Coronel Picon, Rodrigo Mor Picon, espaço aberto ao SBT, se o senhor, enquanto comandante, quiser se pronunciar sobre esse caso aí de Gravataí. E olha, tem novidades também, gente, naquele caso, outro caso chocante, revoltante, né? A agressão de uma médica lá de Pelotas
foi agredida pelo marido da gestante em pleno trabalho de parto, Lu. Pois é, Chemali, o casal foi hoje ao hospital de Pelotas, né? O casal que foi ao hospital de Pelotas para o nascimento da filha prestou hoje depoimento na Delegacia da Mulher. Os dois disseram para a polícia que estavam sob estresse, estavam muito fragilizados pelo trabalho de parto que estava durando horas. O agressor disse que achava, inclusive, que o sofrimento da esposa dele estava acima do normal. Ele ainda disse em depoimento que trocou socos e empurrões com a médica na sala de parto após ouvir uma conversa entre profissionais de que os batimentos da filha estariam fracos. No depoimento, ele ainda admitiu que se excedeu, né, esse rapaz que é mecânico de armas e que também teria feito ameaças verbais, né, contra a obstetra. E olha só, Chemali, ele registrou ocorrência contra a médica no fim de semana por vias de fato. Já a esposa ainda fez um boletim, então, de ocorrência hoje, lá na Delegacia da Mulher, contra a médica por violência obstétrica. De acordo com a delegada Márcia Chiviakowski, restam poucos depoimentos aí para concluir esse inquérito e, então, encaminhar para o judiciário. Chemali. Guerra de versões. Luciane, obrigado, uma boa noite para ti. Boa noite. Até amanhã. A todos que nos acompanham, na sequência tem o SBT Brasil amanhã, SBT Rio Grande 11h40 com o André, ampla cobertura do caso de Gravataí. Ótima noite de terça-feira e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.